Oi, tudo bom com você? Nesse exercício, eu quero discutir a construção da equação reduzida da parábola, e nesse caso a gente conhece o foco e vai determinar o vértice, e vai construir a equação dessa parábola através desses dois pontos, o foco e o vértice. Então aqui o exercício traz o seguinte: seja P a parábola com foco 1 e 1 e vértice V no ponto de interseção entre as retas R, x menos 2y igual a zero, e S, x mais 2y menos 4 igual a zero. Determine a equação reduzida de P e encontre o ponto R da parábola de ordenada y igual a zero. Bem, então a primeira meta é a gente conseguir determinar a equação reduzida da parábola, e depois então a gente vai encontrar um ponto dessa parábola cuja coordenada y é igual a zero. Então, o que acontece nesse exercício? Sem saber onde está a interseção entre essas retas, ou seja, sem saber onde está o vértice, a gente não conhece o formato dessa parábola, ou pelo menos para qual direção a concavidade dela está voltada. Se é uma parábola com concavidade vertical, ou seja, para cima ou para baixo, ou se é uma parábola com concavidade horizontal, ela está com concavidade virada para a direita ou para a esquerda. Então, sem saber onde esse foco está, onde esse vértice está, né, o foco a gente conhece, a gente vai ter que abrir o nosso leque de possibilidades antes. A gente não sabe que tipo de equação esperar e que tipo de parábola esperar. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui o eixo y e o eixo x, aqui é o y, aqui é o x. Vamos supor que o foco, bom, aqui a gente sabe que o foco está em coordenadas 1 e 1. Então esse foco ele está mais ou menos assim, um esboço, uma aproximação simples. Então o foco ele está aqui. Bem, o problema é que se o vértice tiver a mesma coordenada x do foco, mas se esse vértice estiver abaixo do foco, se aqui for o vértice, então essa parábola é uma parábola voltada com a concavidade voltada para cima. Então é um caso da concavidade vertical, né? Da mesma maneira, se esse vértice tiver a mesma coordenada x, mas ele tiver acima do foco, aqui tiver o vértice, então é o caso daquela parábola com a concavidade virada para baixo. Então, nesse caso, em que o vértice tem a mesma coordenada x do foco, essas são as duas possibilidades. Além disso, a gente pode ter um vértice que tem a mesma coordenada y do foco. Por exemplo, aqui, se o vértice estiver aqui, ó, à esquerda do foco, então é uma parábola voltada para a direita, né? Então é aquele caso da concavidade horizontal. Se acontecer do vértice ter a mesma coordenada y do foco, mas se ele tiver à direita do foco, então é aquele caso da parábola com concavidade horizontal voltada para a esquerda. Então, o nosso primeiro desafio aqui vai ser conseguir determinar onde está o vértice para então imaginar como vai ser essa equação dessa parábola. Então, a ideia vai ser essa, o primeiro desafio, a gente determinar o vértice. Aqui embaixo eu coloquei dois exemplos, né, de parábolas, né, de desenho de parábola, para a gente relembrar como é que funciona a equação. Nesse primeiro exemplo aqui, né, em que nesse caso a parábola está com a concavidade voltada para cima, se o vértice ele tem coordenadas h e k, né, então aqui é o h e aqui o k, né, se o foco estiver acima, ó, esse foco vai ter alguma coordenada que o x dele vai ser h e o y a gente não sabe, mas ele vai estar acima, pelo menos, da coordenada do vértice, que é h e k. Nesse caso, com cavidade voltada para cima, a gente espera a equação da parábola assim: y menos o y do vértice, que é k, é igual a x menos x do vértice. Espera aí, o x do vértice, no nosso caso, é h, isso ao quadrado, sobre 2 vezes o p. Agora, quem é o P? Bem, o P era o seguinte, essa distância do foco até a diretriz D, a reta diretriz, lembrando que a gente define a parábola, então, como usando um foco e uma reta diretriz, essa distância aqui era a distância P. Essa era a distância P que a gente tinha, né?
E como o vértice fica a metade da distância, né? O vértice aqui ele está entre o foco e a diretriz, né? Considerando essa reta que passa pelo foco e pelo vértice. Então, daqui até aqui, do foco até o vértice é p sobre 2, e do vértice até a diretriz é outro p sobre 2. Bem, o que pode acontecer então, então nesse caso, a gente pode ter a parábola com concavidade voltada para cima, e a gente pode ter também a parábola com concavidade voltada para baixo, que é esse caso aqui. A equação não muda muito, ela continua sendo y menos k é igual a x menos h ao quadrado sobre 2p, mas agora com essa concavidade voltada para baixo, a gente coloca o sinal de menos aqui. Então, a parábola com concavidade vertical, né, ou seja ela voltada para cima ou para baixo, é uma dessas duas equações aqui. Uma dessas duas. Nesse segundo exemplo de cá, nesse outro desenho, o que a gente tem exatamente o mesmo tipo de construção. A construção ela não muda muito. Da diretriz D até o foco, essa distância aqui é o que a gente chama de distância P. Bem, eu vou aqui manter essa mesma ideia, né, em que o vértice ele tem coordenadas H e K, só para não trocar essas letras representando esses valores. Mas o foco está aqui, ó, e o vértice está aqui. E a gente está vendo aqui que, nesse caso, o foco ele tem coordenada y igual ao vértice. O que muda é x. Da mesma maneira que antes, a gente vai ter daqui até aqui vai ser p sobre 2. E do vértice até o foco também vai ser p sobre 2. Esse total dá p. E aí, a gente vai ter dois casos para essa equação reduzida de parábola. Se for uma parábola voltada com a concavidade horizontal voltada para a direita, a gente vai ter a equação x menos o x do vértice, que é h, é igual a y menos o y do vértice, que é k, ao quadrado, sobre 2p. E no caso que a gente tem a parábola com concavidade horizontal e voltada para a esquerda, a gente fica com x menos h é igual a menos y menos k ao quadrado sobre 2p. Essas, então, são as equações que a gente tem a esperar desse problema até a gente vai colapsar para uma dessas quatro no momento que a gente descobrir quais as coordenadas do vértice. Bem, então, retornando aqui ao problema, a gente tem que descobrir a interseção entre essas duas retas, que é o que define o nosso vértice. Então, eu vou pegar essas definições de equação aqui, que a gente vai ter que trabalhar em cima dessas definições aqui. Aqui. E o que a gente tem aqui, nesse caso, é um simples sistema de equações, não é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui, colocar uma embaixo da outra, e se a gente ver aqui direito, a gente pode simplesmente somar as duas equações, não é isso? Se a gente somar essas duas equações, a gente vai ter aqui, somando x com x, a gente vai ter o menos o 2y com 2y e um número 4 sobrando, para a gente tentar determinar uma dessas incógnitas x ou y. Então, somando x mais x dá 2x, menos 2y mais 2y vai zerar o y, então não tem que colocar, menos 4 igual a zero. Isso deixa a gente com 2x igual a 4, divide ambos os lados por 2, então a gente fica com x igual a 2. Bem, uma das incógnitas a gente descobriu. Basta então substituir esse valor numa das equações, e como essa primeira equação aqui ela não tem nenhum parâmetro, nenhum valor além do x e o 2y, vou substituir nela mesmo. Então a gente tem que o x menos 2y igual a zero, e a gente descobriu que o x é 2. Então 2 menos 2y igual a zero. Então 2 é igual a 2y, divide ambos os lados por 2, y igual a 1. Bom, então a gente achou as coordenadas que a gente estava buscando. Usando então essa coordenada aqui x, que a gente acabou de descobrir, mais a coordenada y, o vértice ele é o ponto 2 e 1. Encontramos o vértice. Então, com essas informações que a gente tem, a gente pode juntá-las aqui embaixo. O foco
ele é o ponto 1 e 1, como foi dito no exercício, e a gente acabou de descobrir que o vértice é o ponto 2 e 1. Aqui eu vou fazer um esboço simples, mais ou menos, dessa parábola, ou pelo menos desses pontos F e V, para a gente saber em que posição estaria o gráfico dessa parábola. É só um esboço, sem nenhum compromisso em manter tudo simétrico ou coisas do tipo. 1, 2, 3 e 4. Como os dois têm coordenadas tanto x quanto y positivas, eu vou representar mais aqui, com mais ênfase, só a parte positiva do gráfico. Bem, o vértice está no ponto 2 e 1. Esse vértice está aqui. E o foco, ele está no ponto 1 e 1. Então, esse cara aqui é o foco. Bom, nessa disposição, o foco à esquerda do vértice, então a gente tem essa parábola alguma coisa assim, né? Mais ou menos assim. E aqui está o ponto R, né, buscado pelo que o exercício pede. Bem, só para a gente lembrar, então a gente caiu no caso da parábola com concavidade horizontal voltada para a esquerda. E aí, nesse caso, a equação que a gente busca é x menos o x do vértice, x menos h, é igual a menos y menos o y do vértice ao quadrado sobre 2p. Então, esse é o caso da parábola com a concavidade horizontal voltada para a esquerda. Você pode ver também algumas fórmulas, em vez de ter o h e o k, você pode ter x do vértice, xv, e yv, que é y no vértice. Tanto faz, elas representam a mesma coisa. Falta então a gente determinar o que significa esse p. E a gente já viu isso nessa explicação aqui em cima. A gente tem que essa distância, deixa eu escolher uma caneta um pouco melhor, botar um amarelo mais claro aqui assim. A gente já viu que essa distância do foco até o vértice é o p sobre 2. E nesse caso é a distância daqui do 1 até o 2. Né? Então a gente conclui que o p sobre 2 ele é 1, o que imediatamente leva a p igual a 2. Então, essa nossa parábola, a gente tem, substituindo os valores, né? O vértice a gente descobriu que é o ponto 2 e 1, e a gente acabou de descobrir que o p vale 2. Então, essa equação ela se torna o quê? X menos 2 é igual a menos y menos o y do vértice, que é 1, ao quadrado, sobre 2 vezes o p. E o nosso p vale 2, nesse nosso caso. Se você comeu mosca, né, o x do vértice está aqui, o y do vértice está aqui. Certo? E então, para finalizar essa equação reduzida da parábola, x menos 2 é igual a menos y menos 1 ao quadrado sobre 4. E então, a equação reduzida da parábola foi encontrada, ela está aqui. Falta agora determinar esse ponto R que o exercício pediu, o ponto cuja coordenada y, o ponto que pertence à parábola cuja coordenada y é igual a 0. Bem, a parábola ela é descrita como, então vou anotar aqui, determinação de R. Determinação do ponto R, que vai ter uma coordenada x do R e y do R. Opa, mas espera aí, a gente já sabe que esse ponto R é um ponto com coordenada y igual a 0. Então, ele é dessa maneira aqui, ó, x do R e 0. Essa é a forma desse ponto que a gente busca. E se esse ponto pertence à parábola, o que a gente precisa fazer, então, é jogar esse ponto, as coordenadas desse ponto, naquela equação reduzida da parábola. A gente sabe que o exercício deu que é um ponto que pertence à parábola, então, certamente, ele funciona nessa equação. Então, a gente vai poder escrever o seguinte, que o x menos o x do ponto R é igual a menos perdão. Na verdade, não, né? A equação da parábola diz x menos 2. Então, o que a gente tem que colocar é x do R menos 2 é igual a menos o y do R menos 1 ao quadrado sobre 4. Assim, a gente substituiu esse x pelo x do R, na verdade aqui, né? E a gente está substituindo esse y aqui pelo y do R. Né? O 2 e o 1 e o 4 eles fazem parte ali dessa equação reduzida da parábola. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, esse cara aqui, que é o y do R, a gente já sabe que é 0.
Então eu posso colocar esse cara aqui como 0. O que leva a gente a x do ponto R menos 2 é igual. Bom, 0 menos 1 dá menos 1, só que menos 1 ao quadrado dá 1. Só que a gente tem também um sinal negativo aqui. Então a gente fica com menos 1 quarto. Multiplicando todo mundo por 4, né, para acabar com essa fração, esse denominador 4, a gente fica então com 4R, 4x do R, menos 8 é igual a menos 1. Então, 4x do R é igual a menos 1 mais 8, 4x do R é igual a 7, então o x do R é 7 sobre 4, né, dividindo ambos os lados por 4, da igualdade de cima. Então, está aqui, encontramos a coordenada x. E o ponto R ele vai ser da forma 7 quartos e 0. Então, a resposta final do exercício, então, a resposta é, encontramos a equação reduzida? Encontramos. A equação reduzida dessa parábola é x menos 2 é igual a menos y menos 1 ao quadrado sobre 4. Essa equação a gente achou aqui em cima. X menos 2 menos y menos 1 ao quadrado sobre 4. Tá certinho? Tá tudo ok. E coordenadas de R. Coordenadas de R. A gente descobriu que o ponto R é o ponto 7 quartos e 0. E terminamos o exercício. E é isso aí.